Olá pessoal que se conecta em nossa rede Interiores. Hoje estou aqui para apresentar uma novidade para vocês. Além da nossa camiseta nova, modelito Calor Uberaba, estou aqui para apresentar a matéria de Direito Penal, parte especial. Mais uma matéria que eu vou lecionar para vocês. Nessa primeira aula eu preparei algo sobre os artigos 154A e 154B do Código Penal, que tem sua origem na Lei 12.737 de 2012. Então vamos lá. Primeiro, algumas considerações iniciais sobre essa lei. Essa lei, que foi denominada de Lei Carolina Dickmann, é o costume do Brasil de denominar toda e qualquer lei que é feita no nosso país. Eu acho que todos tomaram conhecimento do caso que ocorreu com a Carolina Dickmann, a exposição de fotos íntimas na internet. O projeto dessa lei já estava no Congresso Nacional. Então, não foi após este caso que o Congresso Nacional se reuniu para fazer essa Lei 12.737. O que ocorreu é que, após o caso da atriz, famosa nacionalmente, o caso se estendeu em todo o Brasil. Por isso, o Congresso Nacional se reuniu na forma de fazer lei do nosso país e disse que necessitava levar aquele projeto adiante. Dessa forma, foi a origem da Lei 12.737 de 2012, que teve sua vigência a partir de abril de 2013, por causa da vacatio legis de 120 dias que está prevista nessa lei. Antes de passar especificamente para o artigo 154A e 154B, vamos primeiro ver uns aspectos dos crimes de informática. Aqui é necessário diferenciar o crime cometido com o computador e o crime cometido contra o computador. Mas qual é essa diferença? Primeiro, um crime cometido com o computador, nós podemos dar como exemplo crimes contra a honra, estelionato é muito cometido. E o que é isso? Por exemplo, crimes cometidos contra a honra em redes sociais, uma ofensa a determinadas pessoas. Estes são os crimes cometidos com o computador, que não estão disciplinados nos artigos 154A e 154B. Esses artigos disciplinam os crimes cometidos contra o computador, os crimes cometidos contra os dispositivos informáticos, ou seja, alguém invade o seu computador, alguém implanta um vírus no seu computador, alguém tem acesso não permitido ao seu computador e dali retira informações íntimas da sua pessoa. Então, estes são os aspectos disciplinados por esses dois artigos. São os crimes contra o computador. Isso é importante observar. Agora vamos ver os aspectos penais dessa lei 12.737, que também trouxe aspectos processuais penais, que nós vamos ver ao final da aula. Os aspectos penais estão descritos no artigo 154A do Código Penal. Vamos à leitura deste artigo. É importante estar com o código em mãos para acompanhar a leitura. Vamos lá. O caput do 154A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. A pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, vamos verificar este artigo. Primeiro, a conduta. A conduta descrita neste artigo, é importante observar que ele traz um tipo penal misto. E o que é isso?
existe mais de uma conduta disciplinada neste artigo. Se nós verificarmos novamente o texto, ele diz invadir dispositivo informático alheio com um fim especial e também, ao final, instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Então, nós temos que diferenciar esses dois tipos de conduta. Primeiro é invadir o dispositivo informático alheio com o fim de obter, adulterar, destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita. E o segundo é instalar as vulnerabilidades. E o que são essas vulnerabilidades? São vírus, os worms, que vão fazer com que a sua programação, ou seja, o seu computador, tenha defeitos, ou o vírus que possa obter informações sigilosas, como número de conta e demais informações do seu computador. E qual é o objeto material deste delito? O objeto material, como visto no artigo, são dispositivos informáticos alheios. E esses dispositivos informáticos alheios, eles se caracterizam pelo conteúdo do seu e-mail, redes sociais como Facebook, Twitter. Então, este é o objeto material, ou seja, o objeto material é aquele objeto sobre o qual recai a conduta do sujeito ativo do delito. Sujeitos do crime. Este crime se caracteriza como um crime comum. Ele é um delito comum. Ou seja, qualquer pessoa pode praticar esse delito. Quanto ao sujeito ativo, é um delito comum, e também quanto ao sujeito passivo, também é um delito comum. Qualquer pessoa pode praticar este delito, e qualquer pessoa pode ser vítima do delito descrito no artigo 15A do Código Penal. Voluntariedade. Este crime só pode ser praticado mediante dolo. Só que aqui também é necessária uma observação. A voluntariedade traz uma especificidade. Será o dolo mais um especial fim de agir. Então, para que seja caracterizado esse delito, é necessário observar o dolo do sujeito ativo, mais uma finalidade especial. Vamos voltar ao texto do nosso artigo 154A. No texto, é importante observar que o primeiro delito ali, invadir dispositivo informático alheio, mais à frente na redação traz com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações, ou seja, esse é o especial fim de agir. Para que seja caracterizado este delito, é necessário que seja com essa finalidade de obter, adulterar ou destruir os dados ou informações contidas no dispositivo informático. E além desse, ao final, nós vamos observar ali que instalar vulnerabilidades também traz o especial fim de agir, que qual é? Para obter vantagem ilícita. Então, a caracterização deste delito abrange dolo mais especial fim de agir. Esse é importante observar. E agora, ao final, vamos fazer algumas observações que estão descritas nos parágrafos desse delito. Vamos ao parágrafo 1º. O parágrafo 1º, ele traz uma conduta equiparada ao caput. Vamos à leitura. Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende
ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput. Ou seja, aquela pessoa que vende um programa que vai possibilitar a conduta descrita no caput, quem oferece esse programa, e os demais núcleos do tipo, como quem produz esse programa, estão também incluídos na conduta acima descrita no caput, ou seja, eles também sofrerão uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Isso que é uma figura equiparada, que está descrita no parágrafo 1º. Já o parágrafo 2º traz uma majorante deste crime, ou seja, ele diz: aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3 se da invasão resulta prejuízo econômico. Ou seja, se o crime cometido no 154A resultar um prejuízo econômico, esta pena será aumentada de 1/6 a 1/3. Esta é a majorante descrita no parágrafo 2º. Já o parágrafo 3º, ele traz uma qualificadora do crime. Este parágrafo diz: se da invasão resultar a obtenção de conteúdo ou comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou controle remoto não autorizado do dispositivo invadido. Neste caso, nos casos descritos no parágrafo 3º, a pena será de reclusão. Observe aqui, reclusão já há um aumento quanto ao caput, pois o caput só era punido com detenção. Reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, se a conduta não constitui crime mais grave. Este final aqui, nós podemos observar a utilização do princípio da subsidiariedade, ou seja, se a conduta praticada constituir um crime mais grave que este delito descrito no parágrafo 3º, este crime mais grave é o que deverá ser tipificado quanto ao delito praticado. Isto é o princípio da subsidiariedade. Já o parágrafo 4º, ele traz uma majorante referente ao parágrafo 3º, referente à qualificadora. Vamos verificar. Na hipótese do parágrafo 3º, aumenta-se a pena de 1 a 2/3 se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiros a qualquer título dos dados ou informações obtidos. Ou seja, esta majorante implica em, se for divulgada essa informação obtida, como descrito no parágrafo 3º, a pena será aumentada de 1 a 2/3. Já o parágrafo 5º, ele traz uma majorante que engloba todas as condutas descritas nesse artigo 154A. Tanto caput, parágrafo 1º, parágrafo 3º. Esta majorante diz que aumenta-se a pena de 1/3 a metade se o crime for praticado contra presidente da República, governador, prefeitos, presidente do STF, presidente da Câmara dos Deputados, Senado Federal, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Câmara Legislativa do Distrito Federal ou Câmara Municipal. E ainda, dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. É importante verificar essas majorantes, que elas vão modificar aqui, ao final, a competência. Nós vamos verificar isso ao final da aula. Então vamos passar agora para os aspectos processuais penais da Lei 12.737 de 2012. Quanto aos aspectos processuais penais, vamos verificar inicialmente a ação penal. A ação penal está descrita no artigo 154-B do Código Penal. E como regra, nós vamos ver na leitura do artigo,
a regra é ação penal pública condicionada. Ou seja, para o início da ação penal, haverá necessidade da representação do ofendido. Mas há uma exceção. No qual a ação penal será pública incondicionada. Vamos verificar com a leitura do artigo 154b. Nos crimes definidos no artigo 154a, somente se procede mediante representação, aí está a regra, ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Salvo se o crime é cometido contra a administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal ou municípios, ou contra empresas concessionárias de serviço público. Aqui está a exceção. Os crimes cometidos, então, contra essas determinadas pessoas, será de ação penal pública incondicionada. Agora, vamos à observação contra a competência. Nós podemos verificar que a pena descrita no caput é detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Essa pena também será aplicada ao parágrafo 1º. E a pena descrita no parágrafo 3º é de reclusão de 6 meses a 2 anos. O que nós podemos concluir com essa pena? É que, com a primeira vista dessas penas, será o juizado especial criminal a competência. Pois nós sabemos que o juizado especial criminal é competente para aqueles delitos de menor potencial ofensivo, ou seja, os delitos com pena máxima de 2 anos, no máximo de 2 anos, além das contravenções penais. Mas, além disso, é necessário observar as majorantes, como eu havia dito antes. Com a majorante prevista no parágrafo 4º do artigo 154A e também no parágrafo 5º, se essas duas majorantes forem aplicadas à conduta descrita no parágrafo 3º, nós podemos verificar que não será mais uma pena máxima de 2 anos. Ultrapassará os 2 anos a pena máxima. Então, nessas duas situações, nós podemos verificar que será da justiça comum a competência. Então, é importante observar a majorante por isso. Em caso de aplicação da majorante do parágrafo 4º, ou em caso de incidência da majorante do parágrafo 5º nas condutas descritas no parágrafo 3º, a competência será justiça comum e não mais o juizado especial criminal. Então é isso, pessoal. O que eu tinha para passar hoje é esta aula sobre os artigos 154A e 154B. É uma exposição do que virá com a matéria Direito Penal, parte especial. Qualquer dúvida, mande para o nosso site. Qualquer sugestão de aula também, escreva um e-mail, peça mais sugestões de aula de qualquer matéria descrita em nosso site. Estamos aqui para ajudar vocês no seu objetivo, seja OAB, seja concurso público. Continue nos estudos interiores, o direito além da interatividade.